Bom dia, galera. Bom dia, pessoa. Bom dia. Eu entendi você dizer que ia hoje para o Farnel ou foi a semana passada? Semana passada. Ah, então vamos refazer o tempo aqui, porque eu não coloquei você pensando que fosse hoje. Então vamos refazer o tempo aqui, vamos tirar os 2 minutos. Ah, mas sobra 10 minutos, dá tempo. Não tem problema, não. O que der para Dá fazer. tempo, dá tempo. Como é que estão as coisas por aí? Como é que tá nossos companheiros lá do Cruzada do Bem, do Lar do Idoso? Tá bem. Assim, essa semana nós recebemos o resultado do Covid e 2 pessoas foram detectadas dentro do abrigo. Paulo e uma funcionária. Aí nós retiramos eles de lá. E assim, eu não sei ao certo porque a moça fez um outro contrateste na clínica e deu negativo. Mas eu fiquei aqui um pé atrás com relação a isso. Mas está tudo em paz, graças a Deus. Não tem nenhum tipo de problema. A gente está lá de boa. Estou querendo agora, já entrei em contato com os empresários para fazer ampliação de mais duas alas ali. E provavelmente nosso salão da Semana Espírita deve sair. Que bom, notícia boa, notícia boa. Já está na mão do engenheiro. Muito bem, chegamos no nosso horário, vamos começar, não é? Eu estou trabalhando hoje aqui, então vou estar uma parte do tempo de máscara. Vamos fazer nossa oração pedindo a proteção de Deus. Mas tá em Juazeiro, Itamar? Estou em Juazeiro. Mais tarde vou aí, viu? Beleza, vamos fazer nossa oração. E assim, Senhor, contando com a tua proteção e a companhia dos bons espíritos, iniciamos o nosso estudo da manhã de hoje com votos de paz. Ok, nós estamos estudando a Revista Espírita de 1858 e dezembro. Hoje estaremos nos debruçando sobre dezembro. Uma apresentação de 3 artigos. Adrie, médio vidente, será apresentado por Wilson. Sensações dos Espíritos, por Cristiana. E aos leitores da Revista Espírita, por Fred. Wilson, 10 minutos para você, meu amigo. Saudações fraternais a todas e todos. Jesus abençoe a todos nós. Vendo aí seu cronômetro, viu, Anderson? Algum Adrien aí na plateia ou aqui no grupo? Nós vamos estudar agora ou ver um pouco sobre a performance deste extraordinário médium e participante da Sociedade Espírita de Paris, né? Naquela época. Então, algumas das qualidades ou características deste médium é de muito relevante para todos nós, já que quando eu li esse artigo, publicado na Revista Espírita agora, de 1858, dezembro, eu fiquei a pensar se eu tinha visto algum livro que falava de algumas qualidades morais de um médium, né? E também das qualidades como médium em si. E fiquei muito satisfeito, digamos assim, por ter conhecido, já nunca tinha lido esse texto, e ver que na Sociedade Espírita de Paris, Kardec teve o cuidado também de colocar lá a performance espiritual ou mediúnica de um de seus membros, que pode servir de exemplo para todos nós. Então, esse senhor Adrien, ele como médium escrevente, Kardec coloca, e uma pessoa de bastante, como é que se diz, uma pessoa que tinha bastante facilidade como médium escrevente, e que ele também era dotado de outras mediunidades, né, de outros tipos de mediunidade, como médium audiente, ele também era um psicógrafo,
ele era também um médium vidente, mas era sobretudo como um médium vidente que Kardec vai enfatizar da grandeza, né, da extraordinária capacidade desse médium, o senhor Adrien, de colaborar e de contribuir para com o trabalho espírita recém-surgido, né? Já visto que Kardec publica uma frase, nesse texto aí do artigo, ele coloca uma frase que eu até guardei aqui para, deixa eu encontrar ela, que eu achei muito intencional de Kardec, né? Ao colocá-la, dando essa ênfase para este médium, dizendo da importância dele e do trabalho dele para a doutrina espírita, né? Para o trabalho com os médios, né? Então, tem uma parte aqui aí onde Kardec diz, onde é colocado, como médium audiente, ele ouve as vozes ocultas que eles falam. E diz também que temos na sociedade 2 outros médios que gozam dessa última faculdade em muito alto grau, né? Em alto grau. São, ao mesmo tempo, muito bons médios escreventes. Enfim, como médio sensitivo, sente os toques dos espíritos e a pressão que exerce sobre eles. Então, vejamos que esse médium, Kardec também vai fazer comparação com mais 2 outros médiuns, mas ele depois retoma e diz das qualidades, continua afirmando das qualidades desse médium, o senhor Adrien, que é um médium vidente. Depois ele vai dizer de todas as suas faculdades como médium, a mais notável e, em nossa opinião, a mais preciosa é a de médium vidente, né? Justamente que dá o título do artigo. Porque como médium vidente, ele é mais notável e, na opinião de Kardec, ela é muito preciosa e é a de na condição dele, né, de organizador de todo esse trabalho espírita, ele acha muito importante essa qualidade de médium vidente do senhor Adrien. E diz também que os espíritos lhe aparecem sobre a forma que descrevemos em nosso artigo, ou seja, no artigo que precedeu a esse, né? No caso das aparições, né? Ele vê os espíritos com uma precisão da qual pode se julgar pelos retratos que damos adiante da viúva de Malabar e da Belle Cordiere de Lyon. Então, a gente percebe das qualidades do senhor Adrien, inclusive, pelo que eu entender aqui, ele não só faz essa leitura ótica dos espíritos, das pessoas, mas também ele corrobora também do ponto de vista até dos desenhos, né, quando os espíritos apareciam, então eles descreviam e eram desenhados confirmando a sua visão, né? Mais adiante, nós temos aqui mais um que eu achei bastante interessante também para colocar aqui, que Kardec vem a colocar quando ele magnetiza alguém, pode à vontade, quando isso é necessário à sua saúde, produzir sobre ele os abalos de uma pilha voltaica, né? Então mostra também as qualidades dele do ponto de vista magnético, do ponto de vista do magnetismo, do qual ele é dotado, é capacitado, né? E aí, mais à frente, Kardec vem nos dizer também, vem colocar que a faculdade dele se estende não somente aos espíritos dos mortos, mas aos dos vivos. Quando vê uma pessoa, pode fazer abstração do corpo. Então, o espírito lhe aparece como se estivesse separado dele e pode conversar com ele. É bem interessante porque nós não vemos, pelo menos as narrativas que a gente vê dos livros que nós conhecemos, tirando o livro dos médios, buscando na literatura espírita de Chico Xavier e Divaldo, por exemplo, nós não vemos essas características, mesmo que elas que se tenham, mas a gente não vê essas narrativas, pelo menos não vi essas narrativas mostrando as qualidades. Aqui fica bem claro quem era este médium e com certeza outros também da faculdade, da Sociedade Espírita fizeram parte e compuseram
sociedade que tanto benefício trouxe para todos nós, né? E Kardec afirma, continua dizendo, essa faculdade estendida a esse grau nos inicia melhor que todas as comunicações escritas na natureza do mundo dos espíritos, nolo mostra tal qual é, e se não o vemos pelos nossos olhos. A descrição que dele nos dá, falo ver pelo pensamento. Os espíritos não são mais seres abstratos, são seres reais que estão ali ao nosso lado. Então, vejamos como o médium, essa faculdade da vidência, ela traz para essa nossa socialização a importância de um médium bastante adestrado e de ser bastante desenvolvido também do ponto de vista moral, para a nossa compreensão. Também colocamos o senhor Adrien no número dos mais notáveis médios e na primeira classe daqueles que forneceram os elementos mais preciosos para o conhecimento do mundo espírita. Aí ele vai também, já mais da metade do artigo, ele vai colocar dessa forma, dizendo da importância desse médio e do trabalho que ele realizou. Também encontramos nas revistas, ou melhor, nos textos relacionados, na questão 93 do livro dos Médios, quando fala sobre o espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer, e Kardec vem responder-nos, dizendo, envolve uma substância vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. A resposta que Kardec obtém. Também na questão 94, vem dizer, do livro dos médiuns, no item 94, de onde tira o espírito seu envoltório semimaterial, né? E a resposta é do fluido universal de cada globo. Na 95, o envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível, e a resposta é sim, em a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília. Então, aí, meus caros e minhas caras, nós percebemos a importância desse artigo e como Kardec vem nos colaborar com todos nós nesta nossa preciosidade do estudo da Revista Espírita. Mais na frente a gente continua nesta conversa. Muito bem. Cristiana agora tem tudo a ver com o que a gente estudou sexta, né, minha amiga? Tudo a ver com... Além da avareza, que parece que foi você que apresentou também, né? Foi tudo muito coincidência, né? É verdade, tudo a ver, esteja à vontade. Bom, pessoal, bom dia. Olha, o Anderson com o cronômetro vai me mostrando mesmo algumas vezes, Anderson, porque o assunto é bem extenso. Eu gostaria de registrar para vocês que eu tenho o hábito de ler e marcar o que é importante. Só que esse capítulo foi muito complicado, porque olha o que era importante nele. Absolutamente cada palavra era importante, mas tudo bem. E também muito interessante a relação desse estudo com outros itens, né? Inicialmente, a gente vai buscar lá os itens relacionados a esse tema, sensação dos espíritos, e tem lá elencado para a gente a Gênese, né, quando trata do perispírito. Então, é muito ligado à questão do perispírito, essa sensação dos espíritos, né? Lá na Gênese, quando trata do perispírito, tratando das aparições, dos agêneres, mesmo essa questão mesmo dessa consistência ou não do perispírito, né? E um outro ponto muito importante de item relacionado é a questão 257 do Livro dos Espíritos, que é um ensaio teórico da sensação dos espíritos. Esse artigo de Kardec, esse artigo de dezembro de 1858, ele foi levado quase que na íntegra para a revista, para a questão 257 do Livro dos Espíritos. Tirando algumas partes especiais do texto que eram relativas a casos concretos, como foi o caso que originou esse estudo, essas questões, e também alguma parte da conclusão, mas quase na integralidade ele está lá. E eu realmente fiz essa leitura dos dois, um do lado do outro, né? Então, Kardec introduz o artigo perguntando assim,
sofrem os espíritos? Que sensação experimentam? Porque até então, né, essa questão do sofrimento dos espíritos era algo que ainda não estava, assim, de uma forma assim, muito clara, não tinha sido trabalhada, né? E ele fala como que ele chegou a essas conclusões. Ele fala, tem observações bem interessantes que ele diz, que ele não utilizou apenas as respostas dos espíritos ali, que foi um trabalho de observação. Então, nesse trabalho especial da sensação dos espíritos, a gente percebe esse trabalho de observação e de conclusão, que é um trabalho científico mesmo, investigativo, né? Ele diz, não nos contentamos com as respostas, considerou a sensação como um fato através de numerosas observações. Aí ele diz lá no meio do artigo que interrogou milhares de espíritos que pertenceram a todas as camadas da sociedade, todas as posições sociais. Então, esse ensaio, esse tratado sobre a sensação dos espíritos, ele veio como uma conclusão de observação de diversos fatos, junto com as orientações dos espíritos, aquelas sensações que os espíritos relatavam, né? Então, ele fala que estudou desde o desencarne até em diversos períodos, essa questão do como os espíritos sentiam, o que eles sentiam. É curioso dizer que esse artigo ele é de dezembro de 1858, né? E que o que deu início a esse artigo, lá o início desse artigo, ele trata justamente da dissertação sobre a avareza, que foi publicada em fevereiro de 1858, na qual o espírito relatava a sensação de frio, né, aquelas sensações físicas mesmo que ele tinha, ele sentia frio, ele sentia uma série de sensações que eram possivelmente aquela sensação que a gente conheceria até então como físicas, né? E a gente pode observar que a primeira edição do Livro dos Espíritos é de 1857. Nessa primeira edição, de 14 de abril, ela não traz aprofundamento com relação à sensação dos espíritos. Aliás, o que ela trata de sensação dos espíritos é de uma forma muito genérica, né? Então, a gente percebe, colocando no contexto temporal, essa observação, esse estudo aprofundado da sensação dos espíritos, ele veio após ele foi se concretizando, consolidando após a edição de 1857, né? Então, nessa primeira edição, a gente não percebe. Ele trata lá no item 74, ele fala assim, os pesares e prazeres dos espíritos são inerentes ao grau de aperfeiçoamento. Aí fala, né? Aí depois pergunta se nada tem de sensações corporais. Aí ele fala que não, mas assim, não adentra no assunto e não trata. Isso foi trazido para o Livro dos Espíritos a partir da sua segunda edição, em 1860. Né? E é importante a gente perceber essa evolução do pensamento de Kardec, essa observação dos fatos. Ele diz que esse fato, chegou a notícia para ele, né, de uma comunicação de um espírito que possivelmente teria sido aquele avarento, relatado na dissertação de São Luís, que foi publicada em fevereiro, né? Aí ele diz que lá nessa comunicação, né, o espírito pedia para ficar perto da lareira, para ele se aquecer. E aí ele observando essa sensação realmente muito, muito física ali, né? E aí ele questiona São Luís sobre esse sentido material naquele espírito, né? Ainda depois de bastante tempo desencarnado, ele fala assim, ó, teríeis a bondade de dizer-nos como esse espírito de avarento, que não tinha mais o corpo material, podia sentir frio e pedir para se aquecer? Olha a resposta. Podes imaginar os sofrimentos do espírito pelos sofrimentos morais. Então, São Luís diz ali que seria um sofrimento moral, mais ou menos moral, né? Aí ele continua, compreendemos os sofrimentos morais como pesares, remorsos, vergonha, mas o calor, o frio e a dor física não são efeitos morais. Os espíritos experimentam essas sensações, aí ele aprofunda. Os espíritos podem sentir frio, né? Aí São Luís responde, tua alma sente frio? Não, mas tem a consciência da sensação que age sobre o corpo. Kardec continua discorrendo, continua perguntando, e ele faz um questionamento para São Luís bem interessante. Ele começa ponderando algumas questões, que o corpo é o instrumento da dor, né? Se ele não é a causa primeira, ele é pelo menos a causa imediata ali da dor. A gente sente a dor no corpo. Que a alma tem a percepção dessa dor e que ela é um efeito disso, né? E
ela pode sentir aquela sensação. Aí ele pergunta se isso estava correto, esse entendimento dele, né? Seria mais ou menos igual aquelas pessoas amputadas que ainda tem aquela sensação ali do membro que foi amputado. Aí São Luís responde assim: sim, mais tarde compreendereis ainda melhor. Esperai que outros fatos vos forneçam novos pontos de observação. Então podereis tirar conclusões mais completas. Então, a partir de então, ele tratou essa questão com observações, né? Acredito eu, porque esse ensaio, esse artigo que ele já traz em dezembro de 1858, ele teve pouquíssimas alterações lá para a publicação do Livro dos Espíritos, né? E aí ele vai falar como os espíritos sentem dor, então, né? E ele discorre no artigo falando que seria uma dor localizada. Como que essa dor? O espírito sente frio, sente dor, eu estou sentindo isso, aquilo. Aí ele diz, destruído o corpo, as sensações tornam-se gerais. Então, para o espírito, a sensação não é como nós, nos órgãos, porque a gente já não possui mais órgãos, né? A gente tem o nosso corpo perispiritual e não existe essa questão dos órgãos. Eu não estou sentindo uma dor de cabeça, uma dor no meu braço, eu sinto uma dor geral e essa impressão vem muito da materialidade ou não do espírito, dessa localização da dor. Aí um outro ponto que ele fala é como então se processa essa dor para o desencarnado, né? Essa questão, claro, não está escrito lá, mas é mais ou menos o que a gente pode... Como que processa essa dor para o desencarnado? Aí ele vem falando da questão do perispírito na ação dessa dor, né? Que o perispírito, ele é essa quintessência da matéria. Importante a gente perceber o perispírito como uma matéria mais quintessenciada. Então, ali reside a vida orgânica, que não é a vida, não tem nada a ver com a vida intelectual, que às vezes a gente acha que o perispírito está gravando ali tudo. Não, ele é como se fosse esse condutor dessas sensações, né? Aí ele diz, dir-se-á, entretanto, que as sensações agradáveis são transmitidas ao espírito pelo perispírito, assim como as desagradáveis. Então, o perispírito é esse condutor das sensações, tanto agradáveis quanto desagradáveis. Quando encarnado, ele conduz essas sensações do corpo para o espírito, né? No corpo, as sensações estão localizadas nos órgãos, destruindo o corpo, essas sensações vão se tornar gerais, né? E é importante a gente perceber que vem uma observação de Kardec muito interessante. Fala assim, desprendido do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é do corpo. Então, um primeiro ponto, olha o que ele diz, que aquela sensação que ele tem não é do corpo, né? Então, aquelas sensações, às vezes, que o espírito ali do avarento estava falando, não seriam do corpo. É um sofrimento, mas não é um sofrimento exclusivamente moral, como o remorso, né? Que ele se queixa de frio, de calor. É uma dor que vem, às vezes, de uma recordação. Seria ele reviver algumas coisas. Então, ele diz, é mais uma lembrança do que uma realidade, posto que seja uma lembrança realmente muito penosa. Então, o que ele fala? Obrigada. Já foi 10 minutos ou ainda tem 10 minutos? Ah, obrigada. Então, o que ele diz? Que é mais uma lembrança do que aquilo que ele está vivendo realmente. Então, seria uma sensação, não só exclusivamente moral, mas aquilo que aquela reminiscência trazia para ele uma lembrança de alguma dor que ele já sentia. Mas aí ele relata um outro caso. Por exemplo, o caso dos suicidas. Ele traz um caso, um suicida que ele fala que ele está sentindo, não morri, eu sinto os vermes me corroerem. Aí ele chega a essa conclusão. Os vermes não corroeram o corpo daquele espírito enquanto encarnado. Então, ele estaria sentindo uma sensação atual do corpo. Como que seria isso, né? Se ele não estava mais ligado ao corpo, o perispírito não estava mais ali para transmitir aquela sensação. Aí ele diz o seguinte: como a separação do corpo e do perispírito não era completa, o resultado era uma espécie de repercussão moral. E depois até ele faz uma observação sobre repercussão, que lhe transmitia a sensação do que acontecia ao corpo. Então, nesses casos de sensações atuais do corpo, é porque ainda não houve esse desligamento completo, aquele perispírito ainda está vinculado ali de uma forma àquele corpo. Por isso que ele sente a sensação atual do corpo. Isso é importante, são dois casos diferentes. Um caso onde seria uma recordação, né, e ele sente isso realmente no seu perispírito ali, estando desencarnado, e isso vai repercutir no seu espírito. E
quando nos casos em que ele ainda tem vínculo com o corpo e essa sensação era transmitida como ali uma sensação mais ou menos do que está passando. Ele não está sentindo exatamente a dor, é uma repercussão ali no espírito dele daquilo, né? Então, isso é importante, são dois tipos diferentes. Ele trata também dos espíritos mais depurados e as sensações. Aí ele fala que as sensações elas estão ligadas ao perispírito. Quanto mais evoluído, mais depurada é a forma perispiritual. E assim, essas sensações que nós temos não são condizentes com a que eles têm, né? Aí ele fala, sabemos que há percepções, sensações, audições, mas aí a gente, para eles, é muito diferenciado. O que ele diz que é algo diferente para eles. Não é aquela sensação que a gente tem, o som, o odor daquilo que a gente tem, não é perceptível para esses espíritos que já estão mais depurados, porque está muito ligado à nossa materialidade, né? Aí ele fala também de como do espírito dos sentidos, né, que a visão do espírito, a visão da alma, do espírito, ela independe dessa questão que a gente precisa da claridade, dos órgãos. Então, isso é muito importante para a gente perceber que o espírito o perispírito não tem essa questão de órgãos que a gente pensa às vezes, né, quando a gente faz uma representação assim. Então, é tudo muito geral. Ele fala que a visão, a audição, é algo geral no espírito. Isso é muito interessante, né? Por não existir os órgãos. Ele trata também de como o espírito pode deixar de sentir dor, que é muito interessante, né? Que a gente pode realmente, que a dor é uma opção nossa, e isso ele fala claramente aqui, né? A dor física é uma opção nossa, né? Que a gente busca nessa encarnação, e que a dor nossa, depois dessa encarnação, nossa dor enquanto desencarnados, ela também, essas reminiscências vêm do nosso vínculo com a matéria, e que a gente pode fazer seguindo as dicas bem fáceis dele ali, né? De viver bem, viver sobriamente, libertar dos vícios, do orgulho, dos ciúmes, dominar as paixões, do egoísmo, coisa que todo mundo aqui já não tem mais. Então, ninguém aqui vai ter percepção de dor quando desencarnar. Boa notícia, olha aí, né? Todo mundo aqui já ultrapassou essas questões aqui básicas. 1 minuto, eu vou concluir. E não está lá na questão 257, ele não trouxe a conclusão do artigo, que tem coisas muito interessantes, que eu vou falar quando retornar no minutinho, depois que ele fala algumas coisas bem interessantes, que não foram levadas para a questão 257. Então é isso, pessoal. Ok. Fred, você com o texto aos leitores da Revista Espírita. Bom dia a todos. Senhores leitores da Revista Espírita, vamos nos dirigir a vocês. Estão me ouvindo bem? Muito bem. Esse texto não nos traria 10 minutos, não. Eu acho que vai ser até menos. Porque Kardec, nesse texto, ele faz mais uma confraternização e uma avaliação do ano de 1858, que foi o primeiro ano da Revista Espírita, né? Então, ele coloca aí os sentimentos dele, de felicidade, porque conseguiu atingir o primeiro ano e que tinha informações suficientes para entender de que essa revista continuaria pelo número que crescia de assinantes, né? Então, apesar de todas as críticas e contradições, etc. e tal, que surgiram durante o caminho desse primeiro ano, ele se mostra bastante otimista em relação ao crescimento, não somente da publicação, né, da Revista Espírita, mas como do próprio Espiritismo, né? Chega a ser tão otimista que ele diz que o Espiritismo avança a passos de gigante pelo mundo inteiro, né? O que não se concretizou ao longo das décadas seguintes, do século seguinte, né? Não a passos de gigantes, mas a passos até acelerados em alguns lugares e outros mais ou menos e alguns até inexistentes. Mas essa divulgação da doutrina espírita compete exclusivamente aos seus militantes, né, aos seus divulgadores, né? Então ele fala dessa questão não somente da comemoração do ano da Revista Espírita, ressalta também a questão dos espíritos superiores que o assistiram
deram o exemplo, tal, e diz uma coisa bastante interessante aqui, seria indigno de uma doutrina que não prega senão o amor e a benevolência, descer, aí eu chamo a atenção para esse final, descer à arena do personalismo. Não, isso não aconteceu não, né, pessoal? Meus caros leitores da Revista Espírita, isso não aconteceu ao longo desses mais de 160 anos, né, do Espiritismo na Terra, né? Claro que isso aconteceu e, infelizmente, ainda acontece de certa forma, né? Mas Kardec é muito claro, né, da indignidade desta questão de se usar a doutrina espírita no âmbito pessoal e nada mais. Ele fala aqui que nada iria desviá-lo da linha que temos seguido, da calma, do sangue frio, etc. e tal, né? Na questão do exame raciocinado de todas as questões, o que nos falta também ainda dentro do movimento espírita de um modo geral, esse exame raciocinado de todas as questões, sem nenhuma exceção, né? Aí fala que brevíssimo resumo, né, de como começou a doutrina espírita, que se concentrou nos fenômenos materiais, etc. e tal, mas que os espíritos tinham dito a ele que era primeiro período, que em breve passaria para dar lugar a ideias mais elevadas, e assim foi se construindo a base, né, e a estrutura da doutrina espírita, né? Lá no final ele diz que vai prosseguir na tarefa no ano seguinte e que tudo que se pronunciava realmente ocorreu. Haveria muita motivação, né? Cresceria o número de assinantes. Então, de um resumo geral, o texto foi mais um agradecimento, né, aos leitores por terem bancado e sustentado a Revista Espírita no seu primeiro ano, como publicação complementar, né, do Espiritismo que tinha surgido no ano anterior oficialmente, né, já que há relatos de textos anteriores, e que conclamava aí a continuidade desse trabalho. Tanto é que ele não conclui esse texto nessa matéria, né? Ele deixa para o próximo número, que seria janeiro de 1859, a conclusão desse artigo, e que certamente na próxima semana nós estaremos estudando isso aí. Complementando esse texto de Kardec, nós temos um item que é um histórico, né, do Espiritismo, que eu não vou aqui nem ler, nem repetir isso, porque esse histórico já é de conhecimento de todos nós, né, que começa lá por volta de 1848, nos Estados Unidos da América, aqueles fenômenos, né, de Harrisville, etc. e tal. E aí ele coloca nesse livro, né, o Espiritismo em sua mais simples expressão, pouco conhecido e talvez pouco lido dentro do movimento espírita, esse histórico do espiritismo, onde vai falar de todos os aspectos do surgimento do fenômeno, né, dos fenômenos que deram depois sustentação para a doutrina espírita através da comunicação e da organização do pensamento pelos espíritos superiores, né? Mas uma coisa me chamou a atenção aqui nesse texto histórico, eu gostaria de repassar aqui para vocês. Lá na frente ele diz o seguinte: as instruções dadas pelos espíritos de categoria elevada sobre todos os assuntos que interessam à humanidade, as respostas que eles deram às questões que lhe foram propostas foram recolhidas e coordenadas com cuidado, constituindo toda uma ciência, toda uma doutrina moral e filosófica sob o nome de Espiritismo. E aí ele bate o martelo sobre o Espiritismo. Ele vai confirmar e reafirmar isso nas outras obras também, em alguns outros comentários. O Espiritismo é, pois, a doutrina fundada sobre a existência, as manifestações e o ensinamento dos espíritos. Esta doutrina acha-se exposta de modo completo em O Livro dos Espíritos, pela parte filosófica, em O Livro dos Médiuns, pela parte prática e experimental,
e em O Evangelho segundo o Espiritismo, pela parte moral. Podemos avaliar, pela análise que faremos dessas obras, variedade, extensão e importância das matérias. Então, é o tríplice aspecto, né, que nós já aprendemos desde lá do jardim de infância, né, do estudo da doutrina espírita, né? A parte filosófica, a prática experimental ou científica, como queiram, e em O Evangelho segundo o Espiritismo pela parte moral. Portanto, a doutrina espírita ela está amparada na ciência, na moral e na filosofia. Não obstante muitos quererem arrastá-la de todo jeito para a religião, como se ela fosse somente e nada mais do que uma doutrina religiosa. Então, meus amigos, eu acho que dá para encerrar aqui e a gente continua lá na frente, porque o texto é bastante curto, né? E ressalta mais essencialmente a comemoração do primeiro ano de lançamento da Revista Espírita e conclamando, é claro, aos assinantes a manutenção da mesma no ano seguinte, como nós verificamos que ocorreu. Itamar, rapidinho. Beleza. Rapidinho, Itamar. Como o Fred só usou 8 minutos, deixa eu fazer uma pergunta. Desculpa, Fred, se eu perdi na hora que você falou. É porque a edição que eu tenho da Revista Espírita, as duas, e no Kardecpedia de 58, não tem esse histórico no final, não. A sua tem? Ou você falou que tirou de outro lugar? Não, é dos textos relacionados, Anderson. Os textos relacionados. Ah, certo, perdão. É porque eu na hora eu fiquei sem entender. Aí eu falei, nos textos relacionados à matéria. Ei, valeu pela citação do Espiritismo e Expressão Mais Simples. É uma obra maravilhosa, viu, pessoal? Quem puder ler. Foi mal, Itamar. Vai lá. Beleza. Como nós temos pouca gente, né, dá tempo a gente colocar. Então, 5 minutos para cada um, 5 para mim, para Anderson, para Beto, para João e para Marcos. Aí depois a gente volta 3 minutos para cada um dos meninos. Ok? Pode marcar meus 5 minutos, Anderson. Eu queria chamar a atenção nesse primeiro texto que o Wilson apresentou, porque nesse mesmo dezembro de 1858, Kardec vai utilizar desse médium André, né, em 2 textos. No texto Palestra dos Familiares de Além Túmulo, Uma Viúva de Malabar e a Bela Cordoeira, ele vai utilizar desse médium para fazer a descrição, para descrever os espíritos. E aí me chama a atenção quando Kardec, a Bela Cordoeira, ele vai dizer assim, olha, nada prova, sem dúvida, que esse retrato, que foi o retrato que o médium descreveu o espírito, diz, como precedente não seja fruto da imaginação do médium. Quer dizer, primeiro Kardec entusiasmado com o médium, mas depois questiona. Segunda coisa, a gente vê Kardec entusiasmado com esse médium, assim como foi entusiasmado com o senhor Daniel Douglas Home, que estudamos vários artigos em 1858, que depois ele perde esse entusiasmo. Terceiro, ele só citou esse médium só nesses 2 artigos, ou melhor, só nos 2 meses, em dezembro de 1858 e em janeiro de 1859. A partir daí eu pesquisei, não tem nada de informação deste médium mais. Sumiu o médium, não sei para onde foi. Sobre o artigo apresentado por Cristiana, muito bom. E aí eu queria chamar a atenção de uma coisa quando Kardec diz: a vida intelectual está no espírito. Está aí, me parece que no 6º, em um dos parágrafos aí. A vida intelectual está no espírito. Ele é o agente das sensações exteriores. Isso é interessante para a gente, porque derruba o mito de que a consciência, a inteligência, o pensamento está no perispírito. Negativo. Tudo isso está no espírito e se expressa no perispírito. Isso aí, veja bem. E mais embaixo, quando Cristiana falou sobre as sensações do espírito, citando os 2 casos, né, que um pode ser lembrança e outro sentimento atual, a gente lembrar justamente das especificidades das sensações, né, que em alguns casos pode ser lembrança e em outros pode ser uma expressão daquilo que ele está sentindo naquele momento. Mas eu queria me debruçar mais sobre esse artigo que eu, Itamar, acho, de todos, um dos mais interessantes, que é o que o Fred apresentou, que é os leitores, que aí eu vou chamar para o 4º parágrafo. Kardec, no 4º parágrafo, vai trazer algo fantástico, ele vai dizer, o foco dele: nada, pois, nos desviará da linha que temos seguido, da calma do sangue frio,
do exame raciocinado de todas as questões. Olha aí, ele mostrando, ele aí está fazendo um retrato do que foi o ano inteiro, de 1858. E aí ele vai dizer isso. Depois ele vai trazer no 5º parágrafo, ele vai trazer um plano que ele traçou. Olha, nós traçamos um plano, e esse plano foi assim: primeiro citar fatos, depois analisá-los, depois submetê-los ao escapelo, que é um bisturi de observação, para depois apreciá-los e deduzir as consequências. Veja o alcance do pensamento de Kardec, como ele trabalhou com o método experimental e colocando racionalidade nisso aí. Olha o alcance disso. Vou repetir. Citar os fatos primeiro, depois analisá-los, submetê-los ao escapelo da observação, apreciá-los e deduzir as consequências. Gente, isso é objeto de seminário aí para a gente discutir. No 6º, ele vai falar de que, primeiro, os fenômenos inteligentes, ou melhor, os fenômenos físicos deu efeito aos fenômenos inteligentes, passando para um período filosófico. E no último parágrafo, eu queria chamar a atenção quando ele vai dizer: o espiritismo vai entrar numa nova fase. Ele vai citar novas fases do espiritismo. Aí vamos pegar a Revista Espírita de 1863, dezembro, quando ele vai citar período de luta, e ele vai relacionar seis períodos do espiritismo. 6 períodos. Ele vai dizer: primeiro período, das mesas girantes, das curiosidades. Segundo, filosófico, marcado pelo lançamento do Livro dos Espíritos. Terceiro período, o período da luta, que é justamente naquele momento ali de 1860, quando tem o Alto da Fé de Barcelona. O 4º período, que é o religioso. O 5º, que ele não denomina. E o 6º, da renovação social. Então, veja que lá, em 1858, dezembro, Kardec já previa novas fases no espiritismo. Isso é o que eu consegui descobrir. Eu acho que a gente deve se debruçar muito sobre esse resumo, ou melhor, sobre essa avaliação de Kardec disso aí, porque eu fiquei encantado quando eu li. Eu até sugeri para que pudesse ser feito, né, ser discutido, porque é muito interessante o espírito investigativo de Kardec. E a gente deve fazer esse link, tentar a gente viajar, perguntar além das perguntas, né? Pode ir embora, vocês. Buscar resposta além das perguntas que a gente nem sabe quais serão, mas para a gente entender o quê? Que Kardec, ele estava além do que está escrito aqui, né? Para ele trazer justamente o quê? Essas informações subjacentes. O que está subjacente não é só o que está escrito, é a gente entender e a gente fazer essa viagem. Vamos lá atrás. Janeiro de 1858, vamos lá na frente. Abril de 1869, na última, para a gente viajar nisso aí e fazer o link com o Livro dos Espíritos, com o Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo, em todas as obras, e a gente vai ficar encantado. Encantado com essas construções que ele traz daqui para lá e de lá para cá. Nota 10 aí para essas informações que a gente, cada dia que passa, vai aprendendo. Beleza? Agora, meu amigo João da Baixa Grande, seu tempo, suas informações. Pronto? Tá ouvindo? Tá? Sim, beleza. Beleza, Anderson? Beleza. Tá ouvindo, João? Pode falar. É 30 minutos, né? É, Anderson? 5. Esses tempos tá mal, viu, Anderson? A questão é o seguinte. Como diz o baiano da música popular, é muita cocada para um baiano só. E, na verdade, esses 3 ou 4 artigos, 3 foram selecionados, alguns têm desdobramento, como o da sensação dos espíritos e o vidente, o senhor Adrien. Itamar se lembra que a faculdade de Adrien é igualzinha a do nosso grande amigo lá de Palmeira, Nassim Fawaz, né, Itamar? Quem conheceu sabe muito bem disso aí. E que muita gente não quis ir lá estudar Nassim, a faculdade dele, inclusive eu chamei Peixinho na época, né? Além da dupla vista,
ele tinha também alguns fenômenos da bicorporidade e por aí. Mas fantástico esse médium, e a gente observa que o Kardec realmente merecia uma pleiade de médiuns com faculdades bastante refinadas e seletas para poder criar um grau de confiabilidade nele, como ele mesmo diz, que levava o médium para vários lugares, para descrever pessoas, ele via gente saindo, entrando, e isso aí foi fantástico. Rada essa faculdade, mas tem, né? A sensação dos espíritos, meu Deus do céu, Cristiano sofreu para fazer um resumo e não consegue, Cristiano. É muita coisa. Só isso aí daria, Cristiano, para a gente fazer um estudo todo sozinho num dia, mas, infelizmente, o programa não é assim. Agora, é preciso ainda, porque Kardec naquele tempo estava na fase experimental, aquela questão, claro que toda a sensação o corpo transmite ao perispírito e o espírito sente, e ninguém sabe como. Tem uma outra questão também do perispírito, não é matéria, vírgula, nos estados conhecidos agora, mas já se vislumbra sólido, líquido, gasoso, radiante e o raio laser, né? O perispírito já estaria chegando por aí. Então, é matéria. Lembrando que isso ficou também lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é o espírito. E aí disseram que era uma cena, uma chama, alguma coisa. E, no fim, chegou-se a uma conclusão que era alguma coisa. Não é matéria no nosso modo de entender. Mas, ainda, para nós, não tem explicação. Outra coisa também a respeito do perispírito. O perispírito, ele sente a sensação generalizada, como foi dito aqui, é lógico. O corpo, não. Pelo corpo, sem os 5 sentidos, e agora o sexto, que são os condutos naturais, para desaguar em nós o espírito. Isso aí, como foi dito aqui na própria resposta de São Luís, ainda será para o futuro. A outra coisa também que me chamou bastante a atenção, as dissertações do além-túmulo, que não houve tempo de comentar, mas tem uma coisa fantástica, que é o papel da mulher, naquele tempo antecipando ao feminismo, embora a maneira como é colocada muita gente não ia aceitar hoje em dia, uma poesia muito linda, sentimental, com rimas perfeitas, né? Outra sobre as flores, que é ecologicamente linda, nas conversas familiares. Tem a mulher indiana e também a questão dos leitores, Itamar. Me chamou a atenção o que vocês não perceberam. Naquele tempo, volta Kardec a detectar que ela entrou, a doutrina, nas camadas mais altas da sociedade. Está aí logo no primeiro ou segundo parágrafo, né? E hoje em dia a gente sabe que está sendo uma dificuldade na casa espírita de trazer a pessoa das camadas, não sei como dar o nome, né? Não vamos chamar de qualquer coisa para não ser pejorativo, mas o povo, o povão, o pessoal de pequeno conhecimento intelectual tem essa dificuldade e continua crescendo entre as camadas mais altas, não só intelectual também, como socioeconômico-financeira. Por isso, não sei como é que Kardec vai fazer isso para a gente resolver o problema. Ele está vendo lá, né? Ou esse povo vai ficar excluído apenas recebendo cesta básica, farnel, ou a gente tem que graduar nosso linguajar para chegar até eles, como o Chico Xavier fazia. Enfim, são dificuldades que a gente está enfrentando. Tempo. Tá bom, Anderson? Tá Já bom, está me acabou. passando o tempo, né? Tá certo, beleza. Eu ainda tenho mais tempo, né? Pela lei, né? Tem depois, tem. Tá certo. Marco Pessoa, seu tempo, Marco Pessoa, suas considerações aí. Bom, eu estava aqui pensando inicialmente a questão sobre a dupla vista. E Kardec vai fazer essas considerações
E ele mostra que o espírito tem essa capacidade muito maior, o que a gente vê isso nas obras de Camille Flammarion, quando ele vai fazer algumas alusões em torno dessa dupla vista, de que o espírito ele tem essa capacidade. Depois, a respeito da questão do médium. E ele, quando você diz assim, bom, esse médium foi apenas, ele aparece em 2 artigos e nada mais, ele desaparece. Eu acho que Kardec não apenas deixou ele de lado, mas por conta de que outras questões poderiam ser levantadas e com auxílio de outros médios, porque isso leva à generalidade. Mas ele coloca esse médio numa condição extraordinária pelo ponto de vista do equilíbrio moral, e de que ele, em dado momento, diz assim, bom, esse médium, ele é uma pessoa fria, ele é como se você tivesse sido calculista em todas as questões, mas ele não se deixa dobrar, talvez pela vaidade, ou qualquer outro sentimento, que seja possível a especulação das pessoas, mas, do ponto de vista moral, as qualidades desse médium seria importante, porque isso faria com que as pessoas tivessem, a partir dali, num sentido científico, outras possibilidades de avaliação, porque ele coloca isso sobre a importância e ressalva muito bem. Cristiane, você está de parabéns, porque, na verdade, o artigo é enorme, é extenso, e eu, assim, a minha sugestão, que também foge à questão da didática e da metodologia do grupo, eu acho que esse capítulo seria oportuno a gente fazer ele em conjunto, porque ele ressalta muito bem determinadas especificidades que a gente não teria a possibilidade de conversar aqui apenas em 10 minutos, ou fazer, por essas questões que foram abordadas, apenas algumas ressalvas em torno da riqueza do capítulo, que trata muito bem a respeito do Espiritismo e da forma como Kardec tem colocado de maneira científica. Quanto à questão do último capítulo, que é a questão sobre o futuro do Espiritismo, eu fiquei assim observando, e Fred até disse assim, bom, ele foi muito positivista nesse exato momento, quando ele toma isso de uma maneira talvez até um pouco exagerada a respeito da doutrina espírita, e isso não aconteceu, mas ele deixa muito claro a respeito dessas questões em torno do que a doutrina espírita seria e aos passos que ela deveria trilhar em torno das suas fases, da mesma forma como, vamos dizer assim, a questão do ser humano nas suas diversas formas de desenvolvimento. A doutrina também passaria por esse processo de maturação e, ao mesmo tempo, de compreensão não só no âmbito da ciência que se propõe, mas também da filosofia. E ele deixa assim muito claro isso para que a gente possa avaliar em torno dessas questões que estava-se ainda por fazer e que isso só o futuro. É claro que os homens é que vão dar um cunho, vamos dizer, de cientificidade ou do futuro do que o Espiritismo possa parecer. Mas a lógica da doutrina, essa é incontestável, que Kardec deixa muito claro a partir dali. Fecha aqui. Obrigado. Ô, Marcos, foi certinho no tempo, faltou 8 segundos ainda. Muito bem. Você, Anderson. Beleza. Vou zerar aqui. Gente, eu já falo rápido, eu vou falar mais rápido ainda hoje, porque tem muita coisa para comentar. Primeiro sobre o texto que a
a Cristiana trouxe a sensação dos espíritos maravilhosamente. Eu sigo o João. Ela tirou pedra de leite, né? Porque o leite de pedra, porque é muita coisa para falar e ela conseguiu fazer um bom resumo. Mas tem um fato interessante, né? Duas coisas. Primeiro, que ela pontuou, mas eu gostaria de frisar, certo? A gente não esquecer que a dor é aparente, mas não é real. É sensação, ele não sente verdadeiramente dor. Eu digo isso porque nós, quando convivemos nos trabalhos mediúnicos, quando dialogamos com os espíritos, a gente costuma, de certa forma, às vezes, até alimentar a existência dessa dor dele, se tornando compreensível, quando, na verdade, a gente deveria tentar encontrar um meio, né, com o tempo, de esclarecer o espírito, de que ele não sente, é só uma impressão, certo? Outra coisa, ela também trouxe aqui pra gente, deixa eu ver se eu encontro aqui no texto, né, da questão dos vermes, né, que roem o corpo do suicida, né, daquele caso que tá lá. E eu vou frisar isso porque a gente tem um costume, eu já escutei dentro da minha casa espírita umas 4 ou 5 vezes alguém falando para alguém que todo mundo, quando se suicida, fica sentindo o corpo ser roído por verme, tá? Então eu vou frisar isso aqui para a gente parar. Por favor, gente, vamos parar de generalizar as coisas dentro do espiritismo. É variado a infinidade de opções, certo? E aí ela vai falar, quando ela falou da repercussão, né? Só continuando, ele botou, repercussão talvez não seja o vocábulo, o qual poderia fazer supor um efeito muito material. Olha o erro da gente, né? Porque a gente já fala como se ele tivesse de verdade, porque estava sendo ruído. Ele bota aqui, repercussão, né? Porque a gente ia supor uma coisa muito material. Aí bota, era antes a visão daquilo que se passava em seu corpo, ao qual estava ligado o seu perispírito, que lhe produzia uma ilusão, que tomava como realidade. Assim, não é uma lembrança, porque para ser lembrança, ele precisava em vida ter sido ruído por vermes. Como ele não foi em vida, não tinha como ser uma lembrança, né? Então era um sentimento atual, mas era uma ilusão. Quer ver um exemplo, gente? Todo mundo provavelmente já comeu alguma coisa na vida e fez assim, comeu e fez, meu Deus, esse negócio tá com gosto de barata. Eu pergunto a vocês já comeram barata na vida de vocês? Não, né? E como é que vocês dizem que tá com gosto de barata? Vocês entendem mais ou menos? Eu estou trazendo um exemplo muito material, mas para a gente ter uma ideia de que a nossa percepção e as nossas sensações, elas atribuem esses sentidos que nem sempre ele é real, muitas vezes é ilusório. Eu nunca comi barata para saber o gosto de uma barata, mas eu muitas vezes falei que eu estava comendo alguma coisa, tá com gosto de barata. Entendeu? Certo? Dando continuidade aqui, lá na Cordoeira, né, quando o Itamar falou do primeiro artigo, deixa eu ver só achar aqui novamente, porque o Itamar fez um comentário interessante, mas ele comentou uma parte, eu acho necessário comentar o restante, certo? Lá na observação, Kardec bota sobre o médium, né, sobre a visão do médium, e ele vai dizer, nada prova, sem dúvida, que esse retrato, como o precedente, não seja uma imaginação do médium, certo? De vez que não temos controle, beleza, mas tem um restante que é importante olhar, né? Kardec não só aceitou o que o médium disse e botou ali, né? Olha o Kardec vai dizer, mas quando o faz com detalhes tão preciosos das pessoas contemporâneas, que jamais viu e que são reconhecidas por parentes e amigos, não podemos duvidar de sua realidade. Daí poder concluir-se que desde que vê a uns como uma verdade incontestável, poderá ver os outros. Uma outra circunstância digna de consideração é que ele vê sempre o mesmo espírito, sobre a mesma forma e que ainda com intervalos de meses o retrato não varia. Seria preciso concordar que tivesse uma memória fenomenal para admitir-se que pudesse recordar dos mínimos detalhes de todos os espíritos cuja descrição haja feito. E estes se contam por centenas. Vejam, como Kardec era científico. Ele não deixava de fazer a observação, mas ele trazia a explicação do porquê ele via lógica no que o espírito, no que o médium trazia. E aí, como está acabando meu tempo, eu tenho as outras observações para fazer, mas como tem a ver com isso, e foi citado o Dr. Homer e o médium Andrew, é importante a gente saber duas coisas, certo, gente? Primeiro, o Dr. Homer não fazia parte da equipe de Kardec. Ele era um médium fora do espiritismo, certo? E a função das obras kardecianas não era fazer propaganda da pessoa A, B ou C. Então, talvez esse seja um dos motivos dele ter abandonado o Dr. Homer. Sobre o médium vidente, diferentemente, fazia parte da equipe que trabalhava com eles. Eu acho né? que não, pai. E Mas a Mário estava partir... na sala lá.
Peraí, então. E, e é importante a gente saber o seguinte, gente. A parte, se eu não me engano, eu vou falar lá no grupo depois se foi 1860 ou 1861. Mas vocês vão ver que Kardec vai parar de falar o nome dos médiuns. Ele vai botar senhora C, senhor A, senhor B, né? Ele vai passar a botar só uma letra, ou às vezes duas letras, B.C. Certo? Porque ele começa a fazer essa abstração de que a persona não tem importância, né? Então, muitas vezes, quando a gente bota ali no Kardecpedia, por exemplo, você chega lá e bota o nome do médium para pesquisar, você só encontra ali, às vezes, 58, 59. Depois você não encontra mais. Mas não encontra porque ele não coloca mais o nome completo, né? Não posso afirmar aqui também, tá, Itamar, que você esteja errado e que esse médium continua trabalhando. Não sei. A gente precisa dar uma olhada, mas é um fato que a partir de 60 ou é de 61, ele não bota mais o nome dos médios, certo? É sempre abreviado. Então, uma pesquisa rápida não vai nos trazer. A gente precisaria ver, por exemplo, uma comunicação, uma visão dada por um médium assinado Ciorá, e que a descrição parecesse com o dele para a gente associar o médium. Mas pelo nome, assim, diretamente, a gente não vai encontrar mais, né? A partir de 60, se eu não me engano. Gente, passo para frente, desculpa, passei 40 segundos no meu tempo. Beleza. Beto, você, Beto. Estão me ouvindo? Beleza? Seu som tá baixo, Beto. Tá baixo? De novo? Pelo menos para mim, não sei para os outros aí. Tá Se baixo, você puder falar um pouquinho mais alto, aí melhora. Rapaz, deixa eu mudar aqui esse negócio aqui para ver. E aí, agora melhorou? Nada? Melhorou. Melhorou ou não? Melhorou, mas não está no ponto ainda como os dos outros, não. E agora, com o fone, melhorou? Deixa eu ver aqui, peraí. Última tentativa para reviver. E aí, melhorou? Agora sim, agora sim. Tá bom? Tá bom. Bom. Isso é tecnologia. Eu fui comprar essa câmera nova, tô com um problema aí já de um mês. Gente, estava aqui escutando, doido para falar. Eu ouvi aí Anderson falar do gosto de barata. Nunca comeu barata. Nessa encarnação. Pode ter em outra. E vem a sensação, viu? Vamos lá, porque a gente só está dizendo que... Rapaz, nesse primeiro aí do médium, o que eu vi claramente é que há várias... Por ser médium vidente, mas tem várias, vamos dizer, graus de evidência. Ele deixou bem claro aí que esse espírito não só via o que foi invocado, mas via toda uma assembleia de espíritos, não é? E a gente sabe que isso acontece mesmo. No mesmo local, o vidente pode ver só uma centelha de luz, outro pode ver alguns espíritos, outro pode ver uma pleiade de espíritos. E nesse caso, o espírito, esse médium, tinha isso aí. E confesso a você que esse tipo de evidência aqui que ele coloca... Tarcísio, quer ir para lá eu abro aqui, o movimento diminuiu. É o que aí? Desculpa, Beto, não, porque o microfone do Itamar estava aberto, eu acho que ele foi falar com alguém no trabalho e acabou atrapalhando. Mas eu mutei o microfone dele aqui, pode dar continuidade. Eu pausei seu tempo também. Exatamente. Eu não sei nem o que eu estava falando aí. Perdi o meado da coisa. Aí fica difícil. Não lembro. Deixa eu pular isso aí. Ah, sim. Você estava falando do médium Adrian, Beto. Eu confesso que nunca vi esse tipo de evidência e não tem na obra da codificação, que é ver evidência do espírito vivo, encarnado. Só que ele coloca um detalhe. Ele consegue ver, consegue bater papo e conhecer a vida regressa do espírito. Para mim, isso aí foi novidade. Né? Além de desprendimento, ele consegue lá ver a vida do cara. Rapaz, negócio interessante. E outra coisa aí, ele diz assim, ó, que para confiar nesse médium, ele primeiro foi na moral do médium. Isso é importantíssimo. Ele coloca primeiro a moral do médium para que se tenha credibilidade do que ele fala. Isso aí foi importantíssimo também. Eu anotei aqui uma coisa, o seguinte, o que Cristiana falou aí.
quando fala do espírito, a gente diz assim, é uma ilusão, uma sensação para nós, mas o espírito é real. O espírito, a dor é real. Mesmo que para a gente seja, porque ele diz assim, todas as percepções e sensações estão no espírito. Mas para ele é real. Então tem que tratar como real mesmo. Ele chegou com dor de cabeça, a gente sabe que é geral, mas está localizada para ele. A gente tem que tratá-lo do jeito que é mesmo. Sabe, quer ver um exemplo? Como diz assim, Cristiane, que você colocou aí, que todos nós estamos colocando, que o espírito ainda está ligado muito ao corpo. Em alguns casos, tudo bem que ainda a desencarnação ainda não se fez. Mas quando o Kardec diz ligado ao corpo, eu vejo que é uma coisa mais além. Por exemplo, se um espírito chegar aqui no meu escritório agora, já com a porta fechada, ele não entra. Ele não entra. Então, ele ali não está nem ligado mais ao corpo, mas ainda ficou essa percepção dele. Ele não entra aqui se eu não abrir a porta. Então, tem certos casos, esse negócio de ligado ao corpo não necessariamente está ligado ligado à desencarnação. Eu penso assim também. E quando fala ali, que diz Kardec estava, quando ele diz que o espiritismo está em passo gigante, naquela época, realmente foi passo gigante mesmo. Aquele 1958 não está dizendo para a prosperidade, não. E ele colocou uma coisa interessante, que as críticas foi fundamental para 1858, seu primeiro ano, ser esse passo gigante. Porque a crítica que fez com que a doutrina pudesse crescer. Muito importante isso aí também. E sobre esse médium aí, que estão discutindo se o médium, depois Kardec utilizou dele, a gente não sabe a vida do médium. Pode ter se afastado de Kardec, levado para outro lugar, pode ter morrido antes, ninguém sabe de nada desse médium aí. Então, para a gente avaliar assim, fica meio difícil, né? Tempo, Beto. Deixa eu ver. Já terminou o tempo? Já. Eu queria outra coisa aqui, mas tudo bem. Deixa para lá. Mas vai voltar mais tempo para você. Wilson, agora 3 minutos para você, Wilson. Eu peço desculpas a vocês, porque como eu estou trabalhando aqui, sem perceber, eu deixei aberto o microfone, viu? Mas pode ficar atento aí antes. Qualquer coisa pode fechar. Voltando aí ao estudo do médium, do seu Edrin, é muito pertinente também o que Beto acabou de falar sobre a questão moral do médium, né? E a gente sabe que, por mais que Kardec tenha elucidado, tenha enfatizado a capacidade mediúnica do médium, esse senhor, mas no fundo, nós precisamos ter essa baliza de quem era o médium, ou quem é o médium, ou quem somos nós na condição de médium. Se em nós fica apenas essa intelectualidade, esse conhecimento de trás para frente, de frente para trás, as obras espíritas, se o nosso intelectual ele está adornado de muito conhecimento, ou se também, junto a esse conhecimento, nós detemos ou nos esforçamos para ter um pouco dessa condição moral, porque também Kardec vai colocar algumas peculiaridades com relação não somente à faculdade do senhor Adrien, mas também sobre quem era ele como pessoa, como família, como era, pelo menos a descrição, um pouco da descrição de como era este médium. E acreditamos que, junto a essa capacidade mediúnica, essa sensibilidade, em várias faculdades, onde se destaca mais, segundo Kardec, a vidência, por ser mais completa ou por mostrar-nos fenômenos que acontecia com ele, que muito de nós outros sequer duvidava ou suspeitava. Mas, sobretudo, nessa condição moral, é que nós vamos começando a compreender que não é tão importante tão somente a esse conhecimento que adquirimos e que desenvolvemos, mas que a capacidade moral também ela deve se sobressair, ou pelo menos ser motivo de esforço para muitos de nós outros.
e se detém na condição de médium, né? Mas também é interessante que não somente a condição de médium e de moral, porque mas deter esse conhecimento do ponto de vista técnico e do ponto de vista prático, não é? Porque vamos dizer que um de nós tem uma determinada formação e que nesta formação que venhamos a ter, que a gente precise utilizá-la, é lógico, do ponto de vista prático. Então, essa formação e a utilização do ponto de vista prático, ela vai se dar com a longa experiência ou com a longa experimentação. Então, eu posso afirmar que esse senhor, por mais adestrado que fosse para o mistério da mediunidade, mas a prática, a experiência, o esforço o fazia ou foi criando nele ou foi mostrando ou forjando nele um ser ou um médium a cada dia melhor. Haja vista que o conhecimento junto com a questão moral e esse conhecimento transformado numa prática diária e numa superação de desafios e obstáculos o fez ou também nos fará a ser médiuns de melhor qualidade, mais qualificado para exercer essa faculdade ou a faculdade mediúnica que supostamente alguns de nós tenha. É isso aí. Tempo isso. Pronto. Cristiana, você. Olá, pessoal. Quanto tempo? Tá, Anderson, já vi também Ave Maria, Jesus, o menino do relógio, o garoto do tempo. Pessoal, tem muita coisa para comentar. Eu acho que é muito pertinente quando falaram que esse estudo merecia a gente se debruçar mais sobre ele, mas na verdade eu acho que é um estudo que cada um tem que buscar, porque eu acho que pela riqueza, cada vez que a gente vai estudando isso, a gente vai descobrindo outras coisas. Se eu fosse falar, para mim, cada parágrafo aqui deste texto traz um conhecimento importantíssimo, e não dá para a gente falar isso em 15 minutos, né? Sobre a questão da percepção, sobre a questão dos sons, dos odores, dos espíritos mais elevados, quando os espíritos têm que vir aqui na Terra, os espíritos já mais purificados, tudo isso é tratado, essa questão das sensações, aí nesse capítulo, nesse item, e lá no 257, que eu acho que merece realmente um estudo individual da gente constante, porque eu acho que cada vez que a gente vai crescendo, a gente vai estudando mais, né? Com relação ao que Anderson disse do suicida, é importante a gente frisar isso, né? Porque essa generalização, até mesmo os relatos de suicida são bem diversos. A gente olha lá no Céu e Inferno, tem casos de suicídio em situações diferentes dessas, né? Então, a gente não pegar um caso como um todo, ainda mais assim, quando a gente está falando para as pessoas, a gente cita um caso de suicídio, as pessoas generalizam muito, isso é muito importante, né? Essa questão da ilusão da sensação, a dor, é uma ilusão porque ela não tem uma causa física, mas a sensação da dor, ela é a mesma. Por quê? Porque é aquela sensação, o que é a dor? A dor é uma sensação que a gente tem. Você já viu, assim, às vezes a gente pode estar... Eu sou uma pessoa que eu tenho tanto medo de cirurgia, que se eu tiver anestesiada, um dia me falaram assim, você vai fazer para uma cirurgia, você vai estar anestesiado, mas você não vai dormir, você vai ver. Eu falei, parabéns, eu não vou fazer. Porque se eu perceber que alguém está me cortando, eu vou sentir você me cortando e eu vou morrer nessa hora, de tanto desespero. Então, é mais ou menos isso, é aquela percepção, é você visualizar aquilo e você traz aquela como se fosse uma repercussão, mas que não seria isso, né? No caso ali, eu tenho certeza que se eu ver alguém me cortando, ainda que eu estiver anestesiada, eu vou sentir isso. Porque é uma coisa que a gente, talvez são sensações. Então, aquele processo de dor dele, para ele é real. Não é real porque não é físico, né? Então, isso é uma coisa importante da gente relatar. Com relação o espírito está ligado ao corpo ou não para ter a sensação que Beto falou, às vezes o espírito não passa pela porta. Quando o Kardec coloca aqui, ele colocou essa questão de ainda estar ligado ao corpo, aqui, quando ele sente uma repercussão daquela sensação que está acontecendo naquele momento no corpo. Então ele estava falando especificamente por que o espírito ali daquele suicida sentiu o verme roer o corpo dele, se é uma coisa que aconteceu depois do desencarne dele, né? Então ele fala que possivelmente porque ele ainda está muito ligado ali, muito presente, ele perceber aquele verme roendo,
ele cria aquela sensação de dor, de sentimento nele. Com relação ao passar ou não pela porta, isso vai muito da elevação da materialidade ainda do espírito, né? Tem espíritos que desencarnam, ainda que não estejam ligados ainda ao corpo ali, eles são espíritos que têm uma percepção completamente material ainda, né? Até nas comunicações a gente percebe, né? A própria consciência do desencarne ou não. Se você nem sabe que você desencarnou, já vi. Se você nem sabe que você desencarnou, como é que você vai tentar passar por uma porta, né? Às vezes, né? Nem sei como é que eu vou fazer isso. Às vezes é porque nem tem consciência, não está ligada a esse vínculo dele ainda com o corpo. Esse vínculo com o corpo é para sentir a sensação presente, sentir como se ele estivesse sentindo uma percepção daquilo que estava acontecendo com o corpo naquela hora. São situações diferentes, né? Então, eu acho assim, que merece a gente estudar mais individualmente cada parágrafo, gente, de uma riqueza tão grande que a gente precisa realmente se debruçar e perceber que tem muitos, muitos assuntos que, claro, que não deu para ser tratado aqui, né? Muito bem. Você, Fred? Aí, Anderson, eu nem comecei a falar ainda. Vamos lá. Em relação ao médio Adrien, eu não vou estender muito essa conversa, porque eu tenho certeza que na próxima semana nós vamos falar dele de novo, talvez, né? Há possibilidade, já que existe o segundo artigo, né, em janeiro de 1859, que fala sobre Adrien, né? Eu acho que seria interessante que fosse um dos pontos, novamente, porque ele estende mais esse processo. E existem também alguns comentários feitos por Kardec na Revista Espírita e algumas obras que falam um pouco a respeito dele aí, né? Eu botei até no chat aí que eu não tenho conhecimento de nenhuma mensagem de Adrien depois da sua desencarnação. Não tenho conhecimento. Se alguém tiver e quiser me passar depois, eu agradeço. Mas eu não me lembro assim de nenhuma comunicação dele depois da desencarnação, nem falsa nem verdadeira, né? Já que isso está muito incomum em moda hoje em dia, né? O que tem de mensagem aí de Chico Xavier e de médios dizendo que estão recebendo Chico Xavier, a gente conta nos dedos, né? Tem muitos aí, né? Em relação ao texto de Cristiana, ela aliviou meu coração, porque quando ela fala que as pessoas generalizam, isso é fato. Generalizam de uma maneira bem equivocada no movimento espírita, né? Sensações dos espíritos após a morte, após a sua desencarnação, vai variar de acordo com o estado e o nível de percepção daquele espírito. O livro Céu e Inferno é muito claro sobre isso. Está muito explícito nas comunicações dos espíritos. Não é de Fred, não, é dos espíritos. Afinal de contas, a gente está estudando a doutrina dos espíritos, não é isso? Então, ela é muito clara sobre isso. Dizer que o espírito não tem sede, não tem fome depois que morreu, é generalizar uma impressão equivocada, porque ele pode ter se ele estiver nesse nível ainda de sensação. O que a gente precisa deixar claro é que isso não procede do corpo, porque o corpo já não mais existe. Mas a percepção do espírito está presente nele, em todos os sentidos, seja das sensações agradáveis, seja das sensações desagradáveis, como está lá no texto que foi muito bem dito aí, muito bem resumido por Cristiano. E mesmo assim, Cristiano, a gente poderia passar a semana todinha ainda falando sobre esse texto, que eu acho que a gente ia avançar mais ainda a respeito dele aí. Então, eu acho que a gente, até um convite que eu faço para que a gente, durante a semana, explore mais esse texto aí, porque eu acho que tem muito mais coisa que a gente não conseguiu enxergar ou talvez não discutir aqui nesse momento pelo tempo curto, né? Em relação ao texto, só para concluir, do terceiro artigo, aí é uma opinião minha e eu continuo dizendo, o Espiritismo, enquanto doutrina, ainda é um gigante adormecido. E é adormecido porque os números não mentem, as estatísticas não mentem e estão mostrando que ainda o Espiritismo, enquanto doutrina, não estou falando do movimento espírita nem dos espíritos, estou falando da doutrina, é ainda um gigante adormecido por conta da omissão e da ausência
de trabalho mais efetivo na divulgação e muitas instituições, que aqui eu não vou entrar em detalhes, que estão falidas por aí no movimento espírita brasileiro afora, e que também contribui ainda com essa inércia ou essa lentidão ainda do movimento espírita, da doutrina espírita no Brasil e no mundo. Se tiver tempo lá na frente eu falo mais. Beleza. Aí meu tempo agora, antes, nós 2 minutos, eu queria chamar a atenção, né, quando eu falei sobre o médio Adrien, veja bem, Revista Espírita, 1864, janeiro, Kardec cita 3 médios, seu Albert, seu Jambel e Lei Marie. Então, 1864, ele ainda citava médios, e eu não vi, pelo menos na pesquisa que eu fiz, me ajudem aí, vamos colocar isso como discussão, eu não vi citação de médio até 64, depois realmente ele não cita, mas até 64 não cita. Beleza, mas isso é só uma informação subjacente. Voltando ao texto de Fred, veja que coisa interessante no 7º parágrafo, quando ele vai falar que no período das mesas girantes tudo cansa, aí ele vai se reportar nos artigos anteriores sobre Daniel Douglas Home, que foi um médium de efeito físico que lançou livros sobre mediunidade de efeito físico e não decolou. E aí ele vai dizer, olha, não é só o fenômeno em si, mas as consequências morais, que a gente viu isso na introdução da Revista Espírita. Beleza, voltando ao final da nova fase, vamos ver na Revista Espírita de 1868, quando Kardec vai falar sobre o futuro do Espiritismo. Fevereiro de 1868, ele vai falar sobre o futuro do Espiritismo. E aí ele vai trazer informações maiores sobre essas fases do Espiritismo. Mas eu queria chamar a atenção de vocês, vamos ler. Dezembro de 1863, período de luta, Kardec convocando os espíritos a lutarem, entre aspas, né, para poder sedimentar o Espiritismo, e ele vai relacionar 6 fases do Espiritismo, que a última seria a fase social, que Marcos colocou aí muito bem, justamente de que depende da gente, né? Kardec fez um prognóstico, fez mais ou menos uma avaliação do que poderia ser o Espiritismo, e continua sendo assim. O Espiritismo em si não mudou nada, nada. Eu acho que é isso que a gente está fazendo, conhecer o Espiritismo, compreender o Espiritismo e vivenciar o Espiritismo. O que a gente está fazendo é isso, a gente está conhecendo e compreendendo assim, devagarzinho, fazendo esses exercícios, essa discussão maravilhosa, a gente está indo na segunda fase, que é compreendendo, para ter substâncias para vivenciar. Beleza, encerro minha parte. João, você, João. Ouviu? Está ouvindo, Anderson? Agora sim, João. Beleza, tá ouvindo? Tô. Quantos minutos? 2. É o seguinte, sobre a sensação dos espíritos, Cristiana fez o que pôde, mas não podia fazer mais, que realmente é muito grande, é muita coisa. Mas eu volto para o médium Adrien. Adrien fala português, porque Kardec faz a ele um certo elogio da pessoa e tudo, mais tarde ele desaparece do cenário, não é explicado. Mas é a questão da separação, vidência e dupla vista. Porque o companheiro de Juiz de Fora, Demétrio Pavel Basto, alguns anos atrás, fez um estudo detalhado da separação de vidência para a dupla vista. Segundo ele, e eu até concordo, a vidência vê espírito, vê encarnado ou desencarnado. E a dupla vista é ver coisa física, além da matéria sólida. O Adrien começou com Kardec vidente, e aí Kardec, no início, disse que ele está revelando a nova faculdade, a dupla vista. Porém, ela se funde em algum momento. Por exemplo, ele está vendo alguma cena de dupla vista, uma cena física em Jacobina, ou Petrolina, ou Juazeiro, de pessoas físicas encarnadas ali, e de repente aparecem espíritos naquele meio. Assim, aquela cena, aquela vidência passa a ser dupla e, como se diz na gíria, interagidas entre elas. Começa com a dupla vista e vai até uma vidência. Também interessante aqui, Kardec cita, que no caso da dupla vista, e às vezes também da vidência, o médium não está em nenhum estado alterado de consciência, nem sonambulismo, nem outro.
ele está no estado normal de vigília, que eu volto a citar, que também lembra bem, do irmão Nassim Fawaz, lá em Palmeiras. Nassim Fawaz nasceu em São Bonfim, Roberto não está aqui, né? E ele tinha tudo isso que a gente está vendo. Assim sendo, é bom a gente se aprofundar, às vezes, para separar a dupla vista. Vidência não é a mesma coisa. Tem essa distinção, Tempo, João. não é? Muito bem. E cada um procure aprofundar. Verdade, verdade, João. E acho que cada um da gente tem que aprofundar, porque é muita coisa interessante para a gente. Marcos Pessoa. Pronto, aí. Eu estava aqui observando a respeito dessa discussão, e aí voltando aqui ainda a questão do processo de sensação do espírito e da quando ele perde, digamos, essa questão dessas dores, que Kardec coloca que seria muito fácil, depende da vontade, se ele se rende à vontade de Deus, mas ele faz uma observação aqui: quanto mais desmaterializado é o espírito, tanto mais vastas e lúcidas são as suas percepções, quanto mais está sobre o domínio da matéria. E aí a gente começa a avaliar e pensar a respeito. Aqui, outro dia a gente estava fazendo essa discussão e falando a respeito da obra de André Luiz. E aí eu fui ver, não é só, ela não é única, mas existe outros médios na Europa que tem, eu até inclusive eu estava aí olhar para ver quais eram os nomes dos livros que têm citado situações tanto do mundo espiritual quanto dessas questões que envolve justamente a percepção, o que os espíritos estão vivendo ou vivenciando e quais as suas condições no plano espiritual. Porque quanto mais materializado, obviamente ele vai requerer ou viver uma vida mais ou menos peculiar àquilo que ele estava vivendo aqui na Terra ou talvez numa outra condição. Mas a gente percebe nitidamente que essa percepção, quanto mais se evolui, os espíritos deixam de ter esse sofrimento porque eles tomam isso como uma sensação, não sei se seria o termo, mas ele se desvincula a tal ponto de que isso não se torna nenhum sofrimento, nenhuma condição que vai ser um agravante à sua vida em torno da lucidez que detém naquele exato momento. Que ao contrário, ao contrário do inferior, ou seja, do indivíduo que não evoluiu muito, ele vai estar ali ainda alicerçado num sistema de dor, de desespero, que é o que acontece no mundo espiritual relacionado a essas obras que estão sendo citadas. Beleza. Beto, você, Beto. Eu ia acrescentar, mas Fred e Cristiano fez por mim. É isso mesmo, a visão que eu tenho é essa mesmo. Por isso que eu dei aquele exemplo. A visão é essa. Para nós, né, não tem, lá o espírito não tem mais o corpo, não é real realmente, mas para o espírito é real, dependendo do seu grau de evolução. Muito bem explanado por vocês dois aí. Gostei. Só vou acrescentar isso aqui, ó. Ele diz que os espíritos que sofrem mais no mundo espiritual são os espíritos que não aceitam o sofrimento como remédio. Eu fiquei pensando em mim, né? Quem que fala espírito inferior e materializado, não tira a gente. Mas o que a gente está estudando aqui, a gente lá do outro lado. Eu mesmo já estou preocupado, viu? Como é que vai ser lá? Porque, meu irmão, esse negócio aí da gula aí, porque eu como demais, viu? O bicho vai pegar, sei lá, não sei como não vai ser lá. Vai ser um Deus nos acuda. Né? Eu lembro aí do livro Missionário da Luz, quando aquelas pessoas na casa, todo mundo é guloso, o espírito vai lá pela emanação. Estou encontrando isso aí, viu? Eu acho que eu vou estar pelas churrascarias da vida ainda aí, atrás do caldo ainda. É só isso que eu quero acrescentar, né? Eu dei o meu exemplo por causa disso. Não é?
ninguém sabe como é que a gente vai chegar lá. Uns vão ficar presos à família, vai ser um sofrimento muito grande, outros vão ficar presos às drogas, outros vão ficar presos ao centro. Rapaz, é uma coisa, uma panaceia, né? Que a gente vai ter que acostumar. Eu mesmo, depois dessa daí, vou ver se eu manero mais na comida. Valeu. Tamar? Tamar não voltou, então eu vou liberar eu. Acho que só falta Anderson, é você, Anderson. Ah, pronto. Azarado aqui, pessoal. 2 minutos. Gente, sobre essa, eu acho que o ponto mais importante... deixa eu fazer uma frisar. João trouxe a questão da social monetária do Espiritismo, certo, João? Isso é bem retratado na obra Viagem do Espírito 1862. Você for lá no 3º artigo, nos comentários que Kardec faz depois, ele vai entrar muito nisso e nos porquês, certo? E aí vai entrar nas questões de hoje. É polêmico, eu fico com Kardec, mas a gente fala sobre isso lá. Vamos falar das sensações que eu estava batendo. Gente, eu acho que vocês não compreenderam ainda o que eu falei aqui, né? Mas eu vou tentar me explicar. Um suicida aqui encarnado, uma pessoa que quer se suicidar, ela tem motivos dificilmente físicos, mas a dor dela é completamente real. É a mesma coisa de desencarnado. Você não trata um suicida perguntando assim, qual é o seu problema? Aí ele vem e cita um. Não, porque eu tô sem dinheiro. Aí você vai lá e dá dinheiro a ele e resolve o problema dele? Não, ele vai se matar do mesmo jeito daqui a alguns dias. Aí eu pergunto a vocês, o que é que a gente faz dentro das mediúnicas da gente? Eu tô com sede, toma um copinho d'água. Eu tô com fome, toma aqui um pratinho de comida. É isso que a gente faz. Agora eu pergunto, o que é trabalho mediúnico? Não seria um trabalho de esclarecimento? Não seria acolher, transformar, levar amor ao espírito através do esclarecimento? Que esclarecimento a gente faz? Gente, água é água. Se o espírito chegasse lá na mediúnica e dissesse a você que queria um copinho de cachaça, você não dava, né? Mas é a mesma coisa da água pro espírito. Aquilo não tem mudança nenhuma. Né? Você entendeu? A gente chega para o espírito e fala assim, toma aqui um copinho de cachaça. Então veja, vocês muitas vezes, não estou tirando o mérito, às vezes você resolve ali momentaneamente o problema do espírito, mas você poderia ter utilizado o tempo, é isso que eu estou dizendo, muito mais profundo, porque se você começa a esclarecer o espírito, ele começa a abrir a mente de que uma parede não vai parar ele, de que ele verdadeiramente não está com sede. Por exemplo, ele chegou ali dizendo que está com frio. Se ele consegue se esclarecer com o tempo que ele não sente frio, consequentemente, se um dia ele achar que estava sentindo fome, ele já não vai sentir, ele provavelmente não sinta outras coisas porque ele se esclareceu. Mas não. Né? E aí eu entro para encerrar aqui 2 minutos, gente. Me dê 15 segundos só para dizer. Eu, na minha opinião, que foi trazido aqui, eu acho que é o mesmo problema do espiritismo no Brasil, certo? Kardec, em 1868, em dezembro, escreveu um artigo, que no artigo ele vai dizer que o espiritismo não pode ser destruído, mas que ele poderia pegar o seu navio, né, derrubar os seus lemos, mudar a direção e ele ficar perdido por séculos até que ele retomasse o seu caminho. E o que foi que a gente fez no Brasil? Me desculpe, gente, eu até anotei aqui. A gente transformou o espiritismo em religião. Quando o espiritismo chegou e que esclarecia todo mundo, né, dentro da França, ele justamente trazia a ideia da racionalidade, né, para que a religião fosse uma consequência. E o que a gente tem feito aqui no Brasil muitas vezes, não estou dizendo que são todos os centros, tá, gente? Não estou botando nas costas de ninguém, mas a gente precisa reconhecer que isso é muito presente. O que foi que a gente fez aqui? A gente transformou o mesmo sacerdócio, as doutrinárias no mesmo púlpito de diálogo, né, de monólogo ali, que seria um padre quase ali na frente falando, ditando todo mundo que é a realidade. A gente continua trazendo as mesmas pessoas e competindo fiéis com as outras igrejas. Então, talvez a gente esteja com esse barco, a deriva, rodando, e por isso que esteja tudo tão parado. Mas aí é a minha opinião, tá, gente? Não é a opinião de todo mundo, é a minha opinião. Ok, gente. Maravilha. Fechamos. Fechou não. 2 minutos. Fechou o tempo, Anderson? Fechou. E os meus 2 minutos? Acabou o tempo, mas meus 2 minutos, não. Eu não tive 2 minutos, não. Peraí, gente. Deixa eu esclarecer isso aqui. Peraí, Tamar. Não. 5. Calma, gente, calma. Eu tenho 5. Você não falou dos 2, não? Falou. Eu falei os 5. Não. A informação inicial foi o seguinte. O Wilson, Cristiano e Fred fala 10, aí depois fala 3. Já foi feito. A gente, os outros, cada um fala 5 e depois 2. Aí encerra.
Itamar, deixa eu só esclarecer isso aqui, porque toda semana tá tendo confusão em relação a isso, gente. Mas toda semana tá tendo confusão em relação a isso, mas vocês precisam voltar as mensagens lá quando foi definido. Na segunda semana, quando a gente adaptou, certo? Todo mundo, inclusive os expositores, falam 2 vezes. Todo mundo, não tem tréplica. Toda semana todo mundo fica exigindo tréplica que não tem, gente. Nunca teve. Exatamente. Entendeu? Aí inclusive... Peraí, Itamar, deixa eu falar para todo mundo entender. O expositor vem e fala. Depois, quem não expôs, as pessoas, os 3 expositores falam. Quem não expôs faz comentários sobre as exposições. Depois, os expositores, cada um tem mais um tempo menor para poder rebater ou complementar o que foi dito sobre aquilo que ele expôs. E depois, as pessoas que comentaram têm mais 2 minutos para comentar e encerra o estudo. Nunca teve tréplica, gente. Isso foi uma fantasia que a gente criou aqui dentro. Tá? Exatamente. O formato definido por a gente foi esse. Watson, uma observação só fora disso aí. Tu pode deixar a sala aberta depois, que eu tenho um papo com o João aqui, acertar um negócio com ele, viu? Posso? Aí, se você quiser passar para mim, eu encerro depois a sala. Pronto, eu passo o rosto para você. Beleza, olha, eu queria para finalizar dizer que todos nós, agradecer a todos vocês pela participação. Fechamos o ano de 1858, né? Os 12 meses da Revista Espírita, e vamos lembrar do que a gente trouxe lá na introdução, né? Kardec trouxe um laboratório de teses, um exame raciocinado dos fatos e suas consequências. E a gente cada vez mais está avançando, né? Eu acho isso maravilhoso, um aprendizado maravilhoso por todos nós. Cristiana está fazendo parte, como eu, e outros, de Livro dos Espíritos também, que isso está ajudando muita gente. E aí eu agradeço a todos vocês, as observações, os complementos, os questionamentos, as dúvidas. Muito bom. Aprendizagem nota 10, e cada vez mais estamos nos voltando para o objeto de estudo que é Kardec. Cada vez mais a gente tentar esmiuçar, debruçar, né, sobre o pensamento dele e a evolução do pensamento. Como ele foi evoluindo ao longo dos anos, que a gente vai perceber isso. Muito obrigado a todos, e podemos ampliar a discussão no Zap. Vamos fazer nossa oração. Esse estudo já está público ou continua privado? Tá público, eu transformei, botei público semana passada, depois que o pessoal voltou. Vamos orar agradecendo a Deus pela oportunidade de aprendermos mais sobre essa doutrina. E assim, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos, dai-nos paz e proteção. Ok, meus amigos, minha amiga Cristiana, saúde e paz a todos. Pessoal, antes de vocês amanhã saírem... eu e o Cristiano estaremos fazendo uma live no CELAC, todos convidados. Cristiano aí tá afinada, viu? Deixa eu dizer uma coisa, antes de vocês saírem. Fred botou um artigo interessante aí, que é um pequeno livro, um livretozinho sobre esse médium Adrien. Mas eu abri aqui, viu, Fred? Fui olhar, dei uma lida na introdução e dei uma lida lá na biografia no final. O livro foi todo feito em cima desses 2 artigos, desse de 58 da Revista Espírita e do artigo de janeiro de 59. Então, no final das contas, a gente ficou no mesmo lugar, né? Porque o livro vai falar só o que a gente está estudando, realmente não traz nenhuma informação nova. Né? Então, vamos pesquisar aí, porque eu pesquisei desde ontem e não achei nada desse cabra depois de janeiro, viu? Essas informações são importantes para a gente ficar ligado à luzinha. E aí, quando a gente vai estudando outras coisas, né, a gente vai observando, né? Onde ele mudou, por que abandonou, enfim. Porque a gente, vamos lembrar, a gente estudou só 58. Ou se foi Kardec que perdeu o entusiasmo, como perdeu por Daniel Douglas Home. Kardec perdeu o entusiasmo por Daniel Douglas Home no futuro. Em 1858 ele foi fantástico, depois esqueceu o cara. Oi, Itamar, Anderson, então vamos procurar Kardec, se ele puder nos dizer quem são esses médios das iniciais que tem, né? F, M, Exato. Tá ao longo das revistas depois de 1959, né? Inclusive na Revista Espírita 1863, na introdução, ele vai trazer uma médium vidente que tem uma evidência bem interessante, que ele vai descrever que ele começa a publicar, gente, no começo do mês, a pauta das reuniões que eles fizeram, a data e o que foi feito, os comentários, é bem interessante lá para frente. Gente, só o seguinte, eu comentei com o Cristiano e com o Itamar, mas trazer aqui para todo mundo. A gente tá debatendo ideias aqui, me desculpem, eu sou um cara muito opinativo, é um defeito meu, como o Beto Fred né? Como o Itamar
Então, às vezes, eu até boto minha emoção aqui falando, mas me desculpe se às vezes eu sou desrespeitoso, não é a minha intenção, vocês me conhecem, já sabem que de forma nenhuma. E o segundo é, vamos entender o seguinte, a gente acabou de estudar 58, né? Só de revista espírita, tá, a gente tem aí até abril, que Kardec lançou abril, até abril de 69. Então, muita coisa vai ser evoluída, o pensamento, muita coisa ele vai abandonar. Beto mesmo fez um comentário interessante sobre essa questão na mediunidade do seu Adria, né? Do negócio ele ver o espírito, né, Beto? E ele conseguir ver o passado desse espírito através dessa faculdade mediúnica dele, né? Só que vejam que interessante, porque ele não levou esse detalhe nem para o livro dos espíritos, nem para o livro dos médiuns, né? Mas no livro dos médiuns ele diz, ó, eu vou relatar aqui, né? A gente vai estudar as mediunidades, vamos dizer assim, mais comuns, Bem colocado, mas existem infinidades de tipo de mediunidades, né? Que Kardec diz no livro dos médiuns esse detalhe também. Mas é importante, Beto, falar isso, né? Porque foi trazido no artigo, mas depois ele não levou isso à frente em outras obras da codificação. Então talvez tenha faltado um controle universal, outras visões sobre o assunto, né? Não sei, enfim. Mas vamos observando, a gente tá em 58 ainda, gente. Quer dizer, estamos em 59, né? Que a gente encerrou 58, tá bom, gente? Outra observação, ó, que Cristiana trouxe, que é importante. Kardec não levou desse artigo a conclusão dele para o Livro dos Espíritos, para a pergunta 257. Que muita coisa interessante nessa conclusão que ele não levou para lá. Veja como é muita coisa assim a gente começa a perceber, né? Pronto, beleza. Até a próxima semana. Tchau, Então, tchau. tchau, pessoal. Fred, pode fechar, né? Vai. Fred disse que podia fechar aqui que ele conversar no zap. Pessoal, Robert Val me avisou hoje cedo que não ia poder participar e eu esqueci de avisar vocês. Me desculpa, ele mandou mensagem no privado dizendo que não ia poder participar. Tá bom? Desculpa aí, gente. Eu esqueci de avisar vocês. Tchau, gente. Um abraço. Bom domingo.